Santa Mônica Imagem disponibiliza a você exames de ressonância magnética em equipamentos de última geração. Magneton Aera XQ45 Digital, 48 canais com maior abertura. Santa Mônica Imagem, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa aqui tem um oferecimento da Unimed Erechim. A Unimed que cuida de você em todos os momentos da sua vida, seja no momento em que você está com uma simples gripe e precisa de uma medicação da farmácia, seja aquele momento que você precisa do Hospital Unimed ou que você precise de algum serviço que a Unimed possua. Então, a Unimed sempre está do seu lado, cuidando para que você viva cada dia melhor. E o Master Supermercados, que cuida também da sua alimentação para que você tenha qualidade de vida e possa viver a vida plenamente com saúde. Hoje nós vamos falar de um tema que é bastante importante, mas que é pouco falado: a violência contra a mulher. Neste mês nós celebramos o Agosto Lilás, que faz uma referência aos cuidados, à proteção à mulher, a liberdade é o direito que ela tem de trabalhar, de se vestir como ela quiser, de pensar, de fazer da sua vida o meio mais feliz que ela puder. E para falar sobre esse assunto está conosco a Luana Gasparetto Fontanella, que é psicóloga da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. E a gente vai bater um papo aqui sobre este assunto. Fique aí com a gente, preste bastante atenção, porque muitas vezes a violência está do seu lado e você não percebe. Bem-vinda. Boa noite, muito obrigada, Sandra. Luana, a gente vai falar hoje de um tema que às vezes a gente acaba não falando, mesmo nas rodas de amigas, que é a violência contra a mulher. O que se caracteriza como violência contra a mulher? A violência é um tema muito abrangente, né? A gente sabe que historicamente a mulher vem tendo alguns problemas com a violência, né? Ela sempre foi mais submissa, sempre foi mais excluída da sociedade. Então, historicamente, ela já sofre essa violência da sociedade. E a gente sabe que hoje em dia, mesmo com as leis, com a questão da proteção, a gente ainda tem muito isso, né? Mulheres que não conseguem sair, não conseguem perceber que estão sofrendo violência. Né? A violência, ela não é só a física que deixa marcas, né? A violência, ela é psicológica, moral, patrimonial, que às vezes as mulheres não se dão conta, né? Então, sempre que se falta com o respeito com a mulher, ela está sofrendo uma violência, né? Quando a gente viola algum direito dela. Então, é super importante, assim, a gente pensar que algumas mulheres, elas têm uma dependência maior do seu companheiro, né, e acabam, então, de certa forma, aceitando e achando como normal essa relação, essa forma de relação. E elas não se dão conta da violência que elas estão sofrendo. Né? Pois existe a violência que é a mulher agredida, machucada. Existe aquela violência com palavras, existe a violência através de redes sociais, existe a violência muitas vezes até por um colega de trabalho. Então, são vários tipos de violência. Como é que a gente percebe quando uma mulher está sofrendo algum tipo de violência? Na psicologia, a gente sempre tenta avaliar a questão de como isso está interferindo na vida, no cotidiano da pessoa, na questão do sofrimento dela. Ela tem mudanças de comportamento, né? É aquela mulher mais retraída, é aquela mulher que não consegue fazer alguma coisa, sair de casa, ter alguma atitude sem que o companheiro permita, né? É uma mulher que tem alguns sintomas depressivos em algumas vezes, ela tem medos, ela está sempre meio que hipervigilante, que a gente chama, né? Sempre atenta a tudo. Então, é uma mulher que muda o comportamento dela e que tu percebe, assim, em algumas ações. Né? Aquela mulher que não consegue sair com as amigas, que não consegue ter uma rede social, que tem o marido está sempre controlando, né? O companheiro está sempre controlando, controla o jeito de vestir, as formas com o que... as atitudes dela, às vezes ela não pode sair trabalhar, né? Então, é uma questão do controle, assim, que o agressor tem sobre ela. E é muito difícil para essas mulheres sair disso.
porque elas dependem deles, né? E às vezes as pessoas dizem, a sociedade nos diz, mas né, por que ela fica nisso? Porque às vezes é a única coisa que ela tem, ela não sabe outra vida, né? Isso vem da própria história dela. Geralmente as mulheres violentadas, elas têm uma história de submissão, uma história familiar também, de agressão, né? Então, muitas vezes é o que a gente aprende enquanto criança, né? Que o ato de amor que às vezes os pais dão, a forma de educar, né? De gritar, dar um tapa. Para a criança que está aprendendo, ela aprende que isso também é um ato de amor. E quando ela cresce, ela entende como adulto que isso que ele viveu é um ato de amor. E não é, né? Então, isso é muito complexo, assim, vem da formação da pessoa, da estruturação da pessoa. Por isso que é tão difícil a gente trabalhar com isso, né? Pois é, às vezes eu escuto de alguns homens e de algumas mulheres, e isso fez parte também da minha criação, e acho que deve ter feito da tua, de ser punido apanhando. E nem por isso a gente se tornou essas pessoas agressivas. O que difere uma pessoa que apanhou quando era criança, que era muitas vezes violentada dentro de casa, porque os tapas não eram só um tapa, e hoje são pessoas normais e que respeitam a mulher e respeitam seus próprios filhos? A gente tem uma palavra chamada resiliência, que é a capacidade das pessoas de se adaptar e de não seguir o mesmo ciclo da violência, né, ou não seguir alguns caminhos que ela vivenciou, assim. Que algumas pessoas se adaptam mais que outras, né? Então, são questões do ambiente e uma questão própria da pessoa, emocionalmente da pessoa, em que ela se adapta e busca, então, outro caminho, né? Como tem pessoas que sofreram tanta violência que não reproduzem isso porque não querem que a pessoa próxima passe, né? Mas a resiliência é essa capacidade que a gente tem e que, às vezes, as oportunidades que a vida nos dá também acabam nos auxiliando, né? Então, a nossa capacidade interna, mais o ambiente, mais as oportunidades, a gente consegue, sim, sair disso, né? E não seguir o padrão que a gente teve quando criança, né? Algumas mulheres têm dificuldade até no se vestir, porque elas são muito criticadas e muitas vezes nós mesmos somos culpados por isso, porque a gente muitas vezes levanta algumas críticas. Interfere numa mulher que se veste mais ousadamente em sofrer uma violência sexual na rua, dentro de casa, enfim, no seu ambiente? Infelizmente, né, nossa sociedade ela ainda tem muitos preconceitos e ela julga, né? Não é pela roupa que a mulher usa, pela forma que ela se comporta, que ela tem o direito de ser violentada, né? Então, ainda a gente tem muito esse preconceito das pessoas e o julgamento, né? De que, olha, porque ela, né, ela está apanhando porque o que ela fez para isso, né? Em nenhum momento se justifica. Não se justifica a agressão, você agredir alguém, né? Então, a gente precisa mudar os nossos conceitos enquanto sociedade. Trabalhar com as nossas crianças, que não é a roupa que a gente usa, a forma que a gente se comporta, que vai justificar uma agressão ou não, né? Nós temos uma sociedade machista, né? O homem, se ele sai com várias mulheres, ele é ainda visto como, né? Quem é errada? É a mulher, né? Não é o homem. Então, ainda a gente precisa mudar muito esses conceitos. Evoluímos. A mulher já conquistou muitas coisas, né? Postos de trabalho, ela é muito mais independente, mas ao mesmo tempo ainda vive em situações veladas da questão da violência, né? Porque a violência não é só a física. No hospital, o que chega para nós são os casos mais graves, realmente, em que, assim, não tem como dizer não foi violência física, né? Mas vem muitas fraturas, muito olho roxo, muitas batidas que são ditas como quedas, que a gente vê que sim, é uma violência, né? Que a mulher foi violentada. Só que para ela falar é difícil. Ainda temos dificuldade com o apoio, né? A gente tem sim serviços do município que apoiam a questão da Patrulha Maria da Penha, mas ainda assim é muito difícil, né? A mulher que nunca trabalhou fora, que sempre dependeu de alguém, para ela começar a vida dela com filhos, é bem complicado. Existe um trabalho muito grande a ser feito com essa mulher, para dar condições para que ela possa sair desse ciclo da violência, né? E falando do ciclo da violência, o que acontece muito? Existem algumas partes desse ciclo onde o homem, ele é muito legal com a mulher, ele trata ela muito bem, né? A gente chama da lua de mel, né? Nesse momento, a mulher é muito bem tratada por ele. Depois começam algumas brigas, discussões, que é os momentos de tensão. E depois a agressão propriamente dita. Isso é um ciclo, né? E o que acontece? Muitas vezes a gente chega para conversar com a mulher no momento em que ela está nessa lua de mel com o homem. E aí a gente não consegue auxiliar ela também. Porque ele diz que ele vai mudar, né? Que ele trata ela super bem, ele leva ela para jantar, ele dá presentes para ela, né? Então, ela tem a esperança de que ele vai mudar.
E logo depois vem novamente, né, os momentos ruins, a agressão. Seria um momento de trabalhar com esses homens agressores para que eles consigam enxergar a mulher de uma forma diferente? Sim, se tem, né, trabalhos em que se tenta trabalhar com o agressor, ainda é uma coisa que existe um preconceito também, né, do agressor, porque se trabalha a mulher e não se trabalha o agressor, mas também é importante, né, porque esses agressores também têm uma história, né, qual é a história deles? Então, a gente sabe que existem no município alguns trabalhos, né, com os agressores, assim, eles têm dificuldade em também frequentar o atendimento porque eles não se enxergam como errados, né? Então, esse é o primeiro passo da gente poder trabalhar, né, com a população, de que às vezes o homem também erra, né? Ele tem, eu sempre falo, ninguém briga sozinho. Em algum momento aconteceu alguma coisa que o homem errou também. E nada justifica a agressão física, né? Discussões, conflitos no relacionamento, eles podem existir, existem, né? Fazem parte. Mas no momento em que você chega à agressão verbal, né, a violência psicológica, a violência física, algo de errado está acontecendo, né? Verdade, isso acontece em todos os públicos, na alta sociedade, na sociedade um pouquinho mais baixa, só que em alguns setores a gente acaba não sabendo, não tendo essa informação. Ainda existem mulheres, por medo de perder o status, que não denuncia, que não procuram um atendimento especializado? Com certeza, né? A gente sabe que a gente tem muitos dados do sistema público de saúde, né? Sim. Da questão do serviço público realmente, né, dos bairros mais periféricos, agora né, as questões, nível cultural um nível cultural mais elevado é muito difícil, porque também procurar ajuda não é uma coisa simples, né, a mulher se expõe, né, assim, ir numa delegacia, você dizer que você foi agredida, por mais que exista já uma forma de atendimento à mulher, onde ela é mais acolhida, né? Mas tem perícia, tem processo, então não é uma coisa simples. E a mulher, às vezes, da alta sociedade tem uma dificuldade maior, né? Pela questão da exposição, e muitas vezes elas realmente não denunciam, porque elas têm medo e têm vergonha disso, né? E ainda existe uma cultura de que a violência só existe nas pessoas de baixa renda, e não é, né? A violência existe em qualquer lugar. Nas empresas, grandes empresas, a violência até assim, que a gente chama da violência moral, né? Dos gestores, né? Fazer violência com as mulheres, enfim, ameaçá-las, né? Até uma questão de violência sexual, assim, né? E as mulheres para a mulher manter um cargo, ela acaba se submetendo a isso, né? Então, a gente sabe que existe, porém, é muito mais velado. Certo. Tu falaste um pouquinho sobre a violência dentro das empresas, mas a gente também tem a violência através de uma tela, de um celular, a violência através de um computador, e que muitas vezes a mulher ela já está naquele ciclo há tanto tempo e não percebe que aquilo que está acontecendo com ela é uma violência. Sim, e hoje em dia a gente está numa era do aparentar ser, né? Então, as redes sociais estão, e a gente expõe muito a nossa vida, né? As crianças nascem e já estão no Facebook, nas redes sociais, né? Mas as pessoas não entendem o quanto isso também pode prejudicar, né? E o quanto se expõe e, infelizmente, as pessoas sofrem, sim, violência, né? Às vezes pelo corpo estar diferente, né? A mulher acaba sendo cobrada por padrões de beleza e aí nas redes sociais isso fica muito evidente, né? As pessoas sofrem muita violência com relação a isso. E às vezes quem vai lá, quem comenta, não percebe o quanto pode atrapalhar essa mulher, né? Que é uma mulher que provavelmente tem uma baixa autoestima, que já tem uma questão com a autoestima dela, né? Que ela aparenta ser, né? E aí acaba... a gente mostra, às vezes, coisas que a gente quer aparentar ser, mas por dentro somos diferentes. E, às vezes, um comentário, alguma violência sofrida na internet pode nos prejudicar e muito emocionalmente, né? Verdade. Às vezes, a gente comete alguns erros que não percebe que está errando com aquela pessoa. E ali está machucando um sentimento, está machucando uma pessoa. Então, a gente também precisa ter um preparo maior para trabalhar com rede social, concorda? Com certeza, com certeza. Acho que as redes sociais auxiliam em muito, mas também elas abriram um leque muito grande de exposição, né? Verdade. E hoje vivemos uma sociedade em que as pessoas não têm mais filtro, né? Tudo se fala, tudo se... E não se pensa no outro, né? Não se pensa no respeito ao outro. A liberdade de expressão que não é tão liberdade assim, né? Às vezes é agressão de expressão. Exatamente. E tem pessoas que fazem sem perceber, mas o outro sente como uma agressão. Né? É verdade.
Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando de um assunto extremamente importante. Neste mês de agosto nós celebramos o Agosto Lilás, que é um mês que a gente busca falar um pouco mais sobre a violência contra a mulher. E essa violência, essa forma de tratar a mulher, ela tem cada vez mais chamado a atenção. Visto que nos noticiários a gente acompanha diariamente assuntos relacionados a este tema, procurando as casas de saúde a gente também percebe o aumento de mulheres que buscam esse apoio, então é importante que a gente fale sobre este tema. Lembrando que o nosso programa tem o oferecimento do Instituto de Olhos Santa Luzia, que cuida da sua visão. Então, no Instituto de Olhos Santa Luzia, nós temos diversos profissionais voltados à área da oftalmologia para lhe atender no melhor momento da sua vida. Quando você precisar, sentir alguma dificuldade, a Santa Luzia está do seu lado. Então, entre em contato com a clínica, agende suas consultas de rotina com o profissional que mais combina com o seu estilo. E também a Santa Mônica Imagem, que possui os melhores equipamentos. E daqui a alguns dias a gente vai trazer uma grande novidade aí, referente a um equipamento que vai chegar na Santa Mônica para que você faça os seus exames cada vez com mais clareza. Hoje nós estamos aqui com a Luana Gasparetto Fontanella, que é psicóloga da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, falando sobre esse tema tão importante que é a violência contra a mulher. Muitas vezes a gente fala para a mulher, Luana, denuncia o que está acontecendo contigo. E a mulher até ela tem aquela vontade de denunciar, mas alguma coisa acontece dentro de casa que ela muda de ideia. Como é que a gente entende essa mulher? Primeiramente, a gente precisa acolher, né? Acolher ela, independente assim, se ela já fez alguma denúncia, se ela não fez, né? Do que ela acolher ela e poder entender o sofrimento dela e buscar auxiliar ela para fazer essa denúncia, dar recursos para ela fazer isso, né? Seja pensar aonde ela vai, né? Como é que ela vai fazer, se ela tiver que sair de casa, para onde ela vai, se ela não trabalha, organizar para ela trabalhar, né? A gente precisa pensar nessas coisas práticas que provavelmente essa mulher, pensa uma mulher que nunca trabalhou fora de casa, que sempre cuidou dos filhos, sempre dependeu do marido, né? Do companheiro. De um dia para o outro ela vai, não, tu tem que denunciar. Sim, mas eu vou sair de casa e vou para onde, né? A gente precisa pensar nessas situações, que para a mulher não é nada fácil, né? Uma pessoa que nunca trabalhou fora, para quem está de fora, dizer, sai disso, né? Denuncia e vai. Mas a gente tem que pensar na prática como é que vai ser para essa mulher, né? Às vezes tem filhos para criar, ela vai aonde com esses filhos, tem que organizar toda essa parte. Então o que a gente precisa é dar apoio para ela. Se ela não consegue sair naquele momento ali, vamos tentar estruturá-la, dar condições para ela, para que ela consiga
daqui um pouco, sair dessa relação. Pois é, essa violência geralmente acontece dentro de casa e acontece no momento em que está toda a família junto, principalmente à noite. Como é que a gente trabalha o psicológico de uma criança que vê o pai agredindo a mãe, que vê a mãe fazendo agressões também com o pai, porque infelizmente tem também isso. Como é que a gente entende isso e ajuda essa criança? É importantíssimo observar os comportamentos da criança. A escola tem um papel fundamental nisso, porque a criança vai mostrar alguns sintomas de que ela não está bem, de que ela está vendo alguma coisa em casa, né? Às vezes ela mesma vai agredir os coleguinhas ou ela fica mais retraída e geralmente a gente presta atenção mais naquele mais agitado e que agride e no quietinho não. Então olhem para essas crianças que ficam mais quietinhas, mais retraídas, né? Daqui a pouco essa criança está vendo coisas em casa também, né? É um trabalho longo, assim, né? Se a gente conseguir tirar essa criança desse ciclo de violência, tentar fazer ela entender que existem outras possibilidades é super importante, né? E aquilo que a gente comentou antes, né? A criança vendo isso, ela aprende que isso é um ato de amor também, né? E para ela vira uma coisa cotidiana da família, as brigas. Ela não vê como uma coisa errada, e sim como uma coisa certa. E isso vai estruturar ela de uma forma que vai prejudicar os relacionamentos futuros dela. Com certeza. Hoje nós temos outras formas também de se relacionar e que já são comuns na nossa sociedade. Entre as pessoas que têm uma relação homoafetiva, também existe violência? Existe violência porque o contexto da relação é os relacionamentos, né? Independente de ser hétero, ser homo, né? Infelizmente a questão da agressão, não só falando de física, né? A violência em si, né? Ela depende de duas pessoas, de duas personalidades, de formas de se relacionar. E como as relações hétero, né, e homoafetivas, existe sim a violência também, né? Nós, enquanto hospital, atendemos as formas mais graves, assim, né? Quando chega num ponto de agressões graves, de permanecer internado, de ter que passar por procedimentos cirúrgicos, situações de UTI. Aí, às vezes, a gente vê, mas é a primeira vez que aconteceu. A gente sabe que, pelo histórico, não é a primeira vez que uma pessoa já chega fazendo uma coisa grave dessas, né? Deve ter acontecido muitas outras coisas antes, só que a mulher não entende como uma violência, né? Ela é tão habituada a esse tipo de relação que ela não entende, né? Coisas simples, como controlar o uso da roupa, controlar as redes sociais, né? Proibir de trabalhar. Isso, aquele companheiro que está sempre, né? Onde é que tu tá? O que tu tá fazendo? Me dá o teu celular, né? As relações precisam de individualidade, precisam de confiança, precisam de respeito. Acho que resgatando isso, a gente consegue ter relações mais saudáveis, né? Pois é, uma pessoa que age dessa forma, claro, muitas vezes ela já trouxe da sua própria família tudo isso, mas que a família era uma família normal e de repente o filho casou e se desenvolveu uma pessoa totalmente fria, obcecada, porque ele já teve um relacionamento frustrante. Como é que se estuda isso? Cada caso é um caso, né? Sim. Os casos, assim, a gente tem que ver como é que foi a questão familiar, a estruturação. A gente sabe que o uso de álcool, o uso de drogas, isso interfere muito na questão da violência, né? Às vezes os discursos pra gente chegam, mas ele é uma ótima pessoa, mas aí quando usa a bebida alcoólica ele se transforma. Aí tu pergunta, e quando que ele usa? Sempre. Todos né? os dias, muitas vezes. Então, assim, são coisas que ainda a gente... isso interfere muito, né? O uso da substância psicoativa interfere muito, então, e eles acabam, sim, se tornando mais agressores, né? Então, é difícil a gente olhar, assim, falar no geral, mas teria que olhar cada caso isolado para ver o que aconteceu nessa estruturação dessa pessoa, o que tem nas relações dele, né? Que ele é assim. Pois é. Quando a pessoa chega... procurando um atendimento hospitalar, seja na Fundação Hospitalar Santa Terezinha ou em qualquer outro órgão de saúde, porque a coisa já está bastante avançada, já está num estágio assim que precisa ter uma separação de corpos. Mas, infelizmente, por diversos fatores, como já falamos, a mulher volta para casa. Ela volta da mesma forma ou ela volta já mexida, trabalhada para mudar aquele cenário? Se tenta abordar ela, né? Eu acho que em algum momento, enquanto ela está protegida, num hospital, né, num CREAS, lá na delegacia, ela se sente protegida naquele momento. Porém, quando ela vai para sua casa, ela volta para sua realidade. O que ela volta é mais machucada, né? Às vezes mais fragilizada, porque infelizmente ela ainda não conseguiu sair dessa relação,
né? E a gente tem mulheres que têm um sofrimento muito grande, assim, né? Sintomas depressivos, chegam a tentativas de suicídio, né? A baixa autoestima, problemas de sono, né? Não consegue dormir, não consegue se alimentar direito. Então, assim, a cada agressão, ela pode voltar com esses sintomas muito mais, né, visíveis, assim, né? E vai se agravando. Quando é o contrário, a mulher que agride o homem? A gente sabe que existem isso também, Sim. né? E existem relações em que ambos se agridem. Também. Né? Então, que também não é, como eu disse desde o início, né? O respeito, quando você perde o respeito com o seu companheiro, seja de ofensas, seja de proibir as coisas, já é um sinal de que algo está errado, né? Acho que o respeito é a base de tudo. O agosto lilás, a cor lilás é justamente escolhida pela questão do respeito, né? Então, o como a gente precisa isso, né? E existem sim casos em que a mulher agride o homem, né? Mas acho que entra como nós falamos até agora, a agressão não é saudável em nenhuma relação que a gente tem, né? Verdade. E essa agressão muitas vezes é até na rua, é até entre os colegas, né? Que a gente precisa também falar disso. Hoje a gente está numa sociedade em que a gente não tem mais um limite né? E a gente eu vejo as pessoas muito assim alteradas, né? Por qualquer coisa, a gente vê brigas de trânsito grave. Né? Então, a gente precisa parar e refletir um pouco de como a nossa vida está acelerada, ninguém mais respeita, ninguém mais tem limite, né? Hoje eu acho que nunca se falou tanto em limites como agora, as pessoas estão sem limites, a gente vê adultos sem limites. Uma vez a gente falava de crianças sem limite, agora a gente tem adultos que não têm limite, que parecem que as crianças, né? Que não respeitam, que brigam, né? Que precisam ser tratadas, né? Sim. E a psicologia, ela vem justamente para isso, para entender os conflitos que as pessoas passam em determinados momentos da vida. Porque eu posso hoje ser uma pessoa extremamente calma, respeitosa, mas por algum motivo eu me tornei uma pessoa agressiva. Isso acontece principalmente em idosos, às vezes por problemas de saúde. Sim. E eu que trabalho no hospital, né? Às vezes a situação que você vivencia, uma situação traumática, estressante, pode sim mudar, né, a sua estruturação, você pode mudar a sua forma de agir, né? Às vezes tu nunca viu alguém agressivo, mas dependendo de uma situação, a pessoa vai ficar agressiva. Tipo, uma mãe que vê o seu filho, aconteceu alguma coisa com o seu filho, ela pode nunca ter ficado agressiva. Naquele momento em que ela está vivenciando a situação, ela pode. Então, a psicologia vem não só para quem tem problemas, a gente sempre reforça isso, para a gente se autoconhecer. Né? Se todos buscassem a psicóloga para se autoconhecer, com certeza nossas relações encararíamos a vida de uma outra forma, né? Não deixaríamos chegar ao problema, né? As pessoas procuram ajuda quando tem o problema, mas se a gente conseguisse procurar antes para nos conhecer, enfrentaríamos as coisas de forma diferente, né? É verdade, é uma forma de olhar a vida e olhar o ser humano também de uma forma diferente, porque se eu quero respeito, eu preciso te respeitar. E isso vai para qualquer pessoa em qualquer fase da vida. A gente ensina isso para as crianças, por que não ensinar isso de uma outra forma também para os adultos, né? Com certeza, com certeza. Pois é, nesse mês a gente está falando muito sobre esse assunto, está trazendo diversos profissionais e eu acho que esse tema precisa ser falado. Existe grupos de apoio aqui na cidade para essas pessoas que passam por violência? A gente tem o CRAM, que é um centro de referência, né, de apoio à mulher, que ele fica atrás do fórum, ali nos fundos, sim, né, então, que é um serviço da prefeitura, vinculado à Secretaria de Assistência Social, que atende as mulheres que têm uma equipe, né, tem grupos também no fórum, né. Então, assim, existem formas de a mulher buscar ajuda, né? Sim. Nós temos as portas de entrada para ajuda. Se vocês precisarem de ajuda, vocês podem procurar o hospital, podem procurar posto de saúde, podem procurar o próprio fórum, delegacia. Todos nós da rede, né, tanto de saúde quanto de assistência social, sabemos como poder encaminhar vocês e poder ajudar, né? Então, procurem, né? Procurem ajuda. Acho que sempre que... O primeiro passo é pensar em procurar ajuda e procurar. E aos poucos os profissionais vão podendo ajudar também a organizar a vida dessa mulher para que ela consiga sair desse ciclo da violência, né? Quais são as observações que a mulher precisa estar atenta, que já está sofrendo uma violência dentro de casa? Principalmente quando ela se sente assim, que aquilo que o companheiro está fazendo não está respeitando ela, né? Coisas básicas como a gente falou, ele fica me controlando muito, né? Fica me ligando toda hora, começa devagarinho, ele fica me olhando a roupa que eu uso. Então, quando você entra num relacionamento, não ache que isso é uma coisa natural, né?
já fica assim de olho. Porque ele reclama que eu vou no meu trabalho. Eu converso com alguém na rua, se é figura masculina, então, meu Deus, não posso conversar, né? Eu saí antes com as minhas amigas, agora eu não posso mais, né? Então, comece a observar essas ações, né? A forma como ele fala com você. Né? E esse agosto lilás não é só em agosto que a gente precisa tocar nesse assunto, né? Esse é um assunto que deve ser discutido dentro das empresas, dentro das famílias, durante todo o ano. E acho que as redes de apoio, elas vêm justamente para chamar a nossa atenção para isso. Com certeza. A gente tem os meses, né, em alusão às campanhas, mas a gente precisa que esses temas sejam discutidos o ano todo. Né? A gente tem a lei, né, a Lei Maria da Penha, que veio auxiliar muito nessa questão da punição, principalmente aos agressores, né, e dos direitos das mulheres. E o Agosto Lilás foi criado, né, quando a lei completou 10 anos, enfim, em 2016, para poder realmente conscientizar e poder informar mais as mulheres sobre isso. Né? Embora a gente tenha a Lei Maria da Penha, infelizmente, às vezes o agressor burla essa lei. Ele se aproxima da vítima, então a vítima também tem que ter esse preparo psicológico para saber enfrentar essa situação e chamar auxílio quando precisar. Com certeza, né? Porque ao mesmo tempo que quando ela pede a medida protetiva, né, ela também precisa ligar e dizer, ele está perto de mim, né? Porque Sim. É assim que a gente consegue fazer cumprir a medida protetiva, né? Quando ele desrespeita, a mulher poder avisar. Né? Luana, eu quero te agradecer por estar aqui hoje falando brevemente sobre este tema, que ele tem muito ainda o que ser discutido, a gente precisa mesmo trazer esse assunto à tona. Obrigada por estar aqui, obrigada à Fundação Hospitalar Santa Terezinha por permitir essa entrevista e que a gente consiga fazer diferença na vida de uma mulher, pelo menos, porque já vai ser um grande feito. Com certeza. Obrigada, Sandra. E assim, as mulheres que estão ouvindo, né, pensem nas suas relações, pensem na qualidade de como é que está, né, para poder realmente buscar ajuda e poder melhorar, sim, a qualidade dos relacionamentos, né. Para você que está nos acompanhando, eu desejo uma boa noite. Fique atento às suas relações, sejam elas de amizade, afetivas, sejam o tipo de relação que você tiver. Se não estiver te fazendo bem para o teu coração, se afasta. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.